Bom, já estão abertas as inscrições para o debate. Eu vou fazer um comunicado aqui. O doutor Ricardo Tadeu, mencionado pela minha colega Lisiane, ele estaria no painel anterior. Ele não pôde comparecer, infelizmente, uma perda para todos nós. Ricardo foi procurador do Ministério Público do Trabalho, trabalhei 7 anos com ele em Campinas. Hoje ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, deficiente visual completo, né? Assim como a nossa amiga Deise, do Centro Nacional de Referência, minha parceira de trabalho de muitos anos, que fiquei feliz de saber que você tinha sido convidada também para o evento. Por que eu estou pontuando isso? Primeiro, para justificar a ausência do Ricardo, mas eu estou pontuando justamente o quê? 2 deficientes visuais que sempre exerceram cargos importantes por onde passaram, competentes, referências de atuação nas suas áreas, para justamente fazer um contraponto do que foi dito aqui, que no setor privado, e que para cumprimento de cota, o deficiente visual segundo todas as estatísticas, realmente o de mais difícil contratação, né? Então, e num evento como esse, nós temos aqui 2 nomes de referência de atuação nas suas áreas, 2 deficientes visuais. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o Ministério Público Federal, a PFDC, pela coerência até da programação e dos nomes aqui chamados, porque bandeira sempre foi, e agora consagrada pela ONU, das pessoas com deficiência, o nada sobre nós sem nós, né? Então, chamar 2 deficientes visuais para tratarem de um assunto, e 2 de deficientes visuais que são referência de atuação, que são nomes reconhecidos na sua atuação, eu acho que foi uma grande sacada, vamos dizer assim, né, do Ministério Público Federal. Vocês estão de parabéns. O Ricardo Tadeu, ele disponibilizou via e-mail, e já está impresso, para quem tiver interesse, aqui na frente, um artigo dele sobre o que ele falaria aqui hoje. Então, de alguma forma, veja aí a competência, né? Ele não conseguiu vir, mas ainda ficou preocupado em mandar um artigo com as palavras, com o entendimento dele sobre a matéria que ele trataria, e estará impresso à disposição de todos aqui na frente. Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Meu nome é Carlos, eu trabalho como professor de música do Centro de Ensino Especial dos Deficientes Visuais. Eu queria abordar aqui a questão da cota, não sei se existe, né, na área cultural. Só para dar um exemplo aqui, vocês podem pegar os eventos que tem na cidade, seja na Esplanada, no SESC, no Centro Cultural Banco do Brasil, na Caixa, vocês não veem um deficiente participando, subindo ao palco. Lá no CDV nós temos uma orquestra com várias deficiências, não só visual. Essa orquestra, ela tem 40 componentes. E além dessa orquestra, nós temos também uma banda, onde toca em bailes. E além dessa orquestra e da banda, nós temos ainda os convidados que a gente leva nos eventos. E o que acontece é o seguinte: nós já procuramos incluir os nossos deficientes nos eventos do governo, né? E a gente não consegue. Não sei porquê, mas a gente não estamos tendo acesso, né? Agora eu pergunto, é falta de talento? Não é, porque nossos deficientes, eles passam no vestibular da UNB para música, passam no concurso, na prova da escola de música, mas não tem acesso aos eventos que são promovidos na cidade. Eu quero saber o seguinte, tem a cota, a lei da cota, na área cultural, que sinceramente, eu procuro a Secretaria de Educação, de Cultura, procuro o Ministério da Cultura também, mas não sei. Muito difícil.
Se vocês tiverem alguma resposta... Não, é a questão de estar incluído nos eventos, de ser chamado para participar do que acontece na sociedade, de dizer, estou aqui. Porque aqui, na verdade, é o seguinte, a cultura aqui no Distrito Federal é que nos grandes eventos são convidados pessoal de fora. E o pessoal de Brasília, que tem muitas pessoas aí, artistas importantes, bandas e tal, banda Toque Especial e outras... As pessoas não é se prestigiado como é que é a moeda da casa, né? A prata da casa. A prata da casa. Então é nesse sentido, mas eu aconselharia ele procurar lá o secretário de Cultura, de Turismo. Mas eu já procurei, isso aí, eu estou todo dia lá no pé dele lá, mas... Como você toca nesse assunto, eles trocam de assunto. Procurar o Ministério Público, se tratar de ações difusas e coletivas. Como este é um evento que daqui também sairão propostas, amanhã vai ter a plenária, né? Nós podemos amanhã pensar em redigir alguma coisa nesse sentido, né? De que haja inclusão nos eventos no Distrito Federal dessas orquestras que prestigiam o trabalho de pessoas com deficiência. E nós podemos tentar amanhã encaminhar isso aqui. Tá bom. Né? Sim. É arriscar uma resposta que não tem a ver com a prática, só com a reflexão já antiga. A área cultural é a área em que o preconceito não devia ser, mas é mais arraigado, porque não existe divulgação, não existe produção de conhecimento sobre a pessoa com deficiência, não existe divulgação, não existe participação nem normalização da vida da pessoa com deficiência em tudo que é sistema de comunicação. É muito difícil. Né? E a vida cultural, como parte da vida da sociedade, ela sofre mais ainda, porque ela é pioneira, ela sofre mais ainda a questão do preconceito. Ninguém quer juntar, é mais ou menos como Roosevelt, ele não queria juntar a imagem dele com a deficiência. A sociedade moderna, e principalmente aqui a sociedade brasileira, ela não quer juntar a questão da arte, da produção artística com a questão da deficiência. Você vê, nós temos, quando a gente é capaz de chamar o Stevie Wonder para tocar no Rock in Rio, mas não é capaz, né, de conseguir fazer. Então, assim, Herbert Viana está na cadeira de roda, por quê? Porque ele já era antes, porque ficava muito feio tirar o Herbert Viana do grupo, sim, ficava muito feio. Então, essas são questões sedimentadas no preconceito e na discriminação, o que é muito difícil, né, na área cultural, mais do que qualquer outra, porque é nela que está mais arraigado, onde a sociedade se mostra mais, onde ela devia ser mais avançada e onde ela é mais retrógrada no Brasil. Bom, Beethoven construiu a sua mais bela sinfonia justamente quando acometido da surdez, né? Então, acho que a gente tem que pensar realmente na inclusão nessa área social, né? Nós temos tempo para mais uma intervenção, porque nós temos o coffee break agora, e eu tenho 2 nomes aqui, agora não sei o que a gente faz. Você é o Flávio? E quem é a Célia? Célia, a sua intervenção não foi contemplada ainda por nada, nem a sua. Vamos tentar, então, os 2 serem breves? Rapidinho? Então, Célia. Eu sei que há uma cota para cargos comissionados, que deveria ser reservada, não sei exatamente o percentual, parece que é 20%. E é dificílimo se ver no emprego público qualquer deficiente num cargo comissionado. Nós conseguimos a cota no concurso público, mas não ainda conseguimos a cota dos comissionados, mas não ainda conseguimos ocupar esse espaço destinado aos deficientes. E outra coisa também que é bastante preocupante entre nós é que os cadeirantes, por exigir, às vezes, maior acessibilidade, adaptações em banheiro, rampas, esse tipo de coisa, está sendo ainda mais negligenciado nas contratações das empresas privadas. É só, gente. Obrigada. Ok. Já vamos ouvir, então, o Flávio, e aí a gente faz o fechamento. Vai ficar o João para depois do café, tá, João? Você é o João? Depois do café.
Ok. Perfeito. Flávio Escavazinho, do Movimento Cidade para Todos, né? Bom, eu não tenho uma visão nada cor-de-rosa com relação a essa questão da empregabilidade nas empresas. Mesmo quando é citado o caso do Ricardo Tadeu, eu conheço o Ricardo Tadeu desde quando ele não era cego. Ele sempre foi um cara muito inteligente, muito capaz, tem toda a capacidade para estar lá como desembargador. Só que ele chegou lá por cota, uma questão social, que o Lula destacou, assim como o Joaquim Barbosa chegou lá também da mesma forma. Mas eu acho que muito justo no caso do Ricardo Tadeu. Eu queria dizer, porque foi uma questão social, mas queria dizer da importância da questão da cota. Só que na lei da cota, do jeito que está acontecendo, para a pessoa sem qualificação, a lei da cota, ela está... A pessoa sem qualificação, a pessoa com deficiência intelectual, em algumas situações que eu já vi, que com boas famílias, né, com boa família por trás, ela está servindo para ser empregada. Por exemplo, bate um pouco a questão desculpa, Sônia, né? Tereza, né? Com a Tereza, isso que você fez pelo Instituto, algumas famílias podem fazer também, pagar o primeiro salário como teste, coisa assim. Agora, para a pessoa com qualificação, a lei de cotas, que na verdade deveria chamar lei de contas, porque é conta que o empresário faz, ou você tem uma multa aumentada para a empresa chegar à condição de, olha, é melhor eu contratar essa pessoa mesmo mais qualificada do que outra no lugar, porque a minha multa vai ser muito alta, ou você realmente faz uma pontuação das deficiências para poder contratar as pessoas. Do jeito que está a lei de contas, né, eu acho que não está servindo para as pessoas com mais qualificação. Eu duvido qualquer pessoa nessa sala, com o melhor currículo que tiver, se for se inscrever como desempregado num site da Cato, por exemplo, se você chegar lá, coloca que tem deficiência, todas aquelas vagas melhores somem do site da Cato. Nas empresas, a mesma coisa. Então, esse negócio de falar, mesmo São Paulo, quando fala que lá tem empregabilidade, que não sei o que e tal, o governo do estado de São Paulo, que é aquele projeto que eu chamava de paroquial, com o Serasa Experian, contratava 30 pessoas por ano. Né? Então, quer dizer, mesmo quando você coloca essa questão da lei de cotas, de contratação em São Paulo e tudo mais, é nessas condições, de as pessoas mais com família por trás, dando suporte para essas pessoas. Porque para ganhar 700, 800 reais ou R$1.000, em São Paulo você não vive, você não transporta, você não come, você não faz um monte de coisa. Né? Então, eu não tenho essa visão tão cor-de-rosa, acho que tem muita coisa a ser alterada assim, na lei de cotas, e eu acho que essa questão da pontuação das deficiências, como é feito, voltando ao que eu falei de manhã, da talidomida, de você ter critérios, ter pontuação, uma pessoa cega vale mais, vamos supor, no mercado de trabalho, ou mais vagas do que uma pessoa monocular, ou um tetraplégico do que uma pessoa amputada de uma perna, uma coisa parecida. Eu acho que é fundamental de se começar a pensar, ou se modifica a lei de cotas, ou vai ficar apenas essa leizinha de contas que está aí. Isso com certeza. Bem? Então tá bom, nós vamos fazer um intervalo e voltar para ouvir a indagação do João, então. 15 minutinhos. Obrigada, gente. Então vamos dar início ao painel. Eu quero convidar para compor a mesa o Rogério Diniz Junqueira, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Aqui tem... convido também para participar da mesa a representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Raquel de Souza Costa. Apresento o colega do Ministério Público Federal, o Júlio, que vai ser o nosso relator. Eu sou Peterson Pereira, membro do Ministério Público Federal, aqui no Distrito Federal. O tema, como já dito aqui desse painel 3, é acessibilidade em exames e concursos públicos. É um tema muito relevante para a atuação do Ministério Público Federal, para todos aqueles que lidam com essa matéria.
Eu, na condição de procurador da República no Distrito Federal, instaurei um inquérito civil público depois da provocação da Organização dos Cegos do Brasil sobre o problema da acessibilidade em exames, em concursos, das inúmeras dificuldades das pessoas com deficiência na hora da realização desses exames. Por conta desse inquérito, nós nos articulamos no grupo de trabalho de inclusão do Ministério Público Federal, dada a abrangência do tema. Não é um tema que se restringe a concurso ou realização de exames no Distrito Federal, mas um tema que percorre todo o país. Um problema vivenciado de maneira muito aflitiva para aqueles que vão se submeter às provas. Então, incorporado pelo grupo de trabalho, nós tivemos um contato com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e com o INEP, no sentido de construir algumas proposições. Na verdade, seriam uma espécie de normativo para orientar as empresas organizadoras dos certames, que executam os certames públicos, para que oriente o trabalho as pessoas com deficiência, porque cada empresa que executa um certame fica ao arbítrio dela de como organizar. Na verdade, ela não organiza, acaba não tendo o cuidado que deveria ter. Há uma falta de sistematização dessas informações e, às vezes, o dinheiro que é despendido, inclusive na execução desses certames, eles não são gastos como deveriam ser gastos, né? Então, por conta desse diagnóstico, criou-se um grupo de trabalho na Secretaria de Direitos Humanos, com a participação do Ministério Público Federal, com organizações não governamentais, para a sistematização dessas informações e elaborar um normativo. Então, a ideia, essa discussão que se iniciou por esse inquérito no grupo de trabalho, hoje ela redunda nesse painel desse seminário. Por isso, o convite para que a Secretaria de Direitos Humanos apresente aqui sua visão sobre isso e como andam os trabalhos desse grupo de trabalho, e o INEP, que é uma instituição governamental que cuida de um dos exames mais importantes do país, que é o Enem, né, que tem uma expertise nisso aí, tem tido cuidado. Nós tivemos boas conversas com os seus gestores, com o Alexandre, e agora é uma satisfação ter o Rogério aqui nessa mesa também, juntamente com a Raquel. Eu vou abrir a intervenção aqui de 30 minutos para cada palestrante, e depois franqueamos a palavra ao auditório aqui, que são os maiores interessados nesse tema. Antes, se eu não estou enganado, há um débito do painel anterior com o João, né? É o João? É o Alexandre, né? João, então diga lá. É um assunto que eu não acompanho de perto, porque eu saí da Comissão de Direitos Humanos e estou acompanhando mais a Comissão de Assuntos Sociais. Mas nem na Comissão de Assuntos Sociais foi debatido esse assunto foi levado. Então, o senador se colocou à disposição, pediu para convidar o Ministério Público, aqui presente, o Ministério do Trabalho, junto com ele, irem ao presidente do Senado, para que volte a essa acessibilidade que o intérprete de Libras favorece às pessoas portadoras de deficiência do Brasil afora. Então é isso e obrigado. Obrigado pela contribuição, e os colegas aqui do grupo de trabalho que incorporarão a sugestão aí para ter esse contato com o senador para essa iniciativa. Eu passo a palavra, vamos passar a palavra para a Raquel, né? Para a Raquel primeiro, para começar a sua intervenção. Raquel, 30 minutos, serei rigoroso. Vou procurar não usar os 30. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Ministério Público Federal
em nome da ministra Ideli Salvati e do secretário Antônio José Ferreira, pelo convite a participar desse simpósio, desse seminário, e também pela parceria, pelo trabalho que a gente procura desenvolver em conjunto, cada um dentro das suas competências, procurando ser complementar e estabelecendo aquele trabalho em rede que, durante todo o dia de hoje, a gente viu que é fundamental para a consecução dos nossos objetivos, que apesar dos trabalhos serem múltiplos, o objetivo é um só. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa, na pessoa do Dr. Peterson, e dizer que eu estou aqui representando o secretário Antônio José, porque eu sou a assessora que está secretariando, que está assessorando o grupo de trabalho que está tratando desse guia de boas práticas, assim nós estamos o chamando dentro da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O objetivo desse grupo, como o Dr. Peterson falou, Luana, pode passar, por favor? O objetivo desse grupo é criar uma série de normas e boas práticas para auxiliar os organizadores de concurso, as empresas, enfim, as pessoas com deficiência também, a entender o que é a promoção da acessibilidade, o que é a equiparação de oportunidades, e que isso não é um favor, isso é uma obrigação legal e que precisa ser cumprida, não hoje, mas para ontem. Então, o grupo de trabalho, em primeiro lugar, se baseou, determinou os marcos legais em que ele ia se basear, primeiramente na Constituição Federal. Em seguida, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada no Brasil com equivalência de emenda constitucional. Não é uma mera norma ordinária, mas tem equivalência à emenda constitucional. Nas leis que já foram aqui incansavelmente descritas, Lei 7853 de 89, com seu decreto regulamentador, o 3298, a Lei 10.048, a Lei 10.098, o Decreto 5296, leis que tratam de acessibilidade, tratam da não discriminação, tratam do respeito aos direitos da pessoa com deficiência dentro das suas especificidades. E, claro, também a Lei 8.112 e, em alguns casos, da Lei 8.213. O GT de promoção de acessibilidade, ele já teve até agora 4 reuniões. Nós estamos já em fase de redação desse documento. Nós primeiro determinamos alguns pontos que seriam os pontos chaves, onde a gente encontrou questões mais concretas a serem abordadas, e nós determinamos separamos esses pontos da seguinte forma: edital, nomenclatura, determinação e cálculo do percentual de vagas, apoios para a realização do concurso, lista de aprovados, curso de formação, nomeação, inspeção médica e exames admissionais, equipe multiprofissional e estágio probatório. Sim, porque o concurso público não é só a hora da prova. O concurso público começa lá na divulgação do concurso, na divulgação da inscrição, na possibilidade da pessoa com deficiência ler e ter acesso a todo o conteúdo do edital, a entrar com autonomia na página na internet, ou seja, lá onde for, fazer sua inscrição e passar por todas essas fases, todo esse processo com equiparação de oportunidade, tendo acesso a todas as informações que os candidatos sem deficiência, podendo realizar todas as ações que os candidatos sem deficiência também realizam. Em primeiro lugar, nós estabelecemos algumas coisas com relação ao edital.
E determinamos o seguinte, que o edital de concurso deve conter o número total de vagas disponibilizadas em cada cargo e emprego público, o número de vagas reservadas às pessoas com deficiência, a denominação do cargo ou emprego público, a classe de ingresso e a remuneração inicial, a descrição das atribuições, o período, o local e o valor das inscrições, a documentação a ser apresentada no ato da inscrição, a exigência e condições do curso de formação e o prazo de validade do concurso. Informações, muitas vezes essas que são colocadas em tabelas e outros esquemas que são inacessíveis a, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual. Ou que são colocadas em textos tão extensos e truncados que uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência intelectual não consegue acessar toda essa informação de uma maneira clara e de uma maneira objetiva. Em seguida, a primeira coisa que todos nós concordamos ser importante foi o respeito à nomenclatura. Nomenclatura não pela simples nomenclatura, mas pelo conhecimento da convenção, pelo respeito à convenção e principalmente pelo respeito à pessoa com deficiência. Deixar de lado todos os eufemismos, todas as formas de tratamento que não sejam objetivas e que não respeitem aquilo que está em vigor hoje, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Num primeiro momento, também, nós falamos sobre a determinação e cálculo do percentual de vagas, que, segundo a Constituição, varia de 5% a 20%, que muitas vezes o mínimo de 5% não é respeitado, que dirá os 20%. O candidato com deficiência, e aí nós deixamos bem claro, isso concorre a todas as vagas do certame, sendo reservada no mínimo percentual de 5%. Caso a aplicação do resultado do percentual resulte em número fracionado, esse número ele tem que ser aumentado para o primeiro número inteiro subsequente. Ou seja, aquela técnica de colocar 4 vagas para que não se faça a reserva de vagas, ela não é válida. Se tem vagas, 4 vagas, a reserva de vagas continua sendo pelo menos uma. O cálculo percentual também deve ser feito sobre o número total de vagas do edital, jamais sobre o número de vagas em cada cargo. Eu faço um edital com 200 vagas e 200 cargos, uma vaga para cada cargo. Quer dizer, é uma ótima forma de tentar burlar a lei que está posta. Em seguida, nós chegamos nos apoios para a realização das provas. E aí eu coloquei no meu PowerPoint uma citação de uma publicação que a doutora Maria Aparecida Gugel, que é membro do Ministério Público do Trabalho, que uma publicação sensacional que ela fez já tem algum tempo e continua muito atual, que para que serve um apoio? Ele serve para tornar o conteúdo da prova, que é o mesmo para todos os candidatos, acessível de forma que possa apropriar-se do inteiro teor das questões formuladas e, ao mesmo tempo, ter condições, segundo a adaptação de sua deficiência, de proceder à resposta da formulação. Ou seja, a única coisa que o candidato com deficiência quer é que ele possa entender a pergunta para que realize a sua resposta de acordo com a pergunta feita. A pessoa com deficiência ela participa em igualdade de condições em relação ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, inclusive a nota mínima exigida para a classificação do candidato. E aqui a gente tem batido muito o martelo numa questão específica, que é do provimento desses apoios com excelência. Não é prover esse apoio, o organizador do concurso não está fazendo isso como um favor, como uma benesse. Não, é uma obrigação dele. Ele tem que prover esse apoio com excelência. Ele tem que prover isso como uma medida de equiparação. Se a prova tem que ser bem organizada, se ela tem que ser bem feita, os apoios têm que ser tão bem organizados e tão bem providos quanto à prova.
inclusive, em alguns momentos, esses apoios, por uma medida de respeito ao desenho universal, eles devem também ser oferecidos às demais pessoas. Aqueles apoios que não representam um tratamento diferencial, como, por exemplo, uma letra ampliada, ela pode sim ser oferecida a outros candidatos, não necessariamente um candidato com deficiência. Apoio é dar conforto a quem vai realizar aquele certame, a que a pessoa possa realizar aquilo da maneira mais justa e equânime possível. Claro que em alguns casos, alguns apoios serão dedicados sim somente às pessoas com deficiência, mas em outros não há vedação que ele seja prestado a outras pessoas. Inclusive o INEP tem algumas medidas de boa prática nesse sentido. Pelo menos ele tem exposto para a gente lá no GT isso. E aí eu coloquei alguns exemplos de apoio que não representam nenhum tratamento diferenciado, como, por exemplo, uma sala acessível. Uma sala que ela é acessível para qualquer um, independente de com ou sem deficiência. É importantíssimo também garantir que a pessoa com deficiência, como casos já foram relatados aqui durante o dia, que a pessoa com deficiência conte com esses apoios durante o curso de formação e o estágio probatório. Esses mesmos apoios que foram oferecidos no concurso, no dia da prova, ele é importante ser mantido. O acesso à sala acessível, o intérprete de Libras, o material em braille, ele é tão importante ser mantido durante a prova, quanto no curso de formação e quanto no estágio probatório, para que não se diga, por exemplo, que a pessoa não anotava o recado telefônico. Sim, ele não anotava o recado telefônico, né? Por razões óbvias. Falamos sobre a importância de bater na questão da proporcionalidade das listas de chamada, da lista geral e da lista de reserva de vagas, e da necessidade de chamada de alternância e proporcionalidade, depois na classificação. Isso é importantíssimo e ainda de 9 entre 10 concursos, mesmo tentando respeitar a legislação, o faz de maneira equivocada, minimamente equivocada. Falamos em seguida da questão da inspeção médica e dos exames admissionais. A inspeção médica deve ser levada em conta tão somente para diagnosticar o estado de saúde do candidato, independente se com ou sem deficiência. É para isso que a inspeção médica serve. No entanto, existe a figura da equipe multiprofissional. Essa equipe, sim, deve ter a obrigação de emitir pareceres sobre as informações prestadas, de apoiar o órgão responsável nas medidas adotadas para a equiparação de oportunidade, avaliar a eficácia dessas medidas e só então avaliar a funcionalidade do candidato de acordo com a atribuição do cargo ou do emprego, em conjunto com os demais fatores de desempenho, como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Falamos também sobre o estágio probatório, que é nesse momento em que se deve avaliar a aptidão e a capacidade do servidor ou empregado público para exercer as atribuições de seu cargo, observados os pressupostos legais de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Não deve ser o administrador quem diz aquilo que a pessoa é ou não é capaz a priori. Se eu estou organizando um concurso público para motorista, eu vou exigir carteira de motorista profissional. Obviamente que a pessoa que não a possuir
não poderá participar do concurso. Quem for menor de 18 anos não participará do concurso. Isso não significa, em nenhum momento, que se uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, me entrega uma carteira de motorista, eu vou desconsiderar aquilo simplesmente porque ele tem uma deficiência. E aí nós identificamos alguns pontos críticos sobre os quais a gente achou importante colher boas práticas e destacar também ao longo do nosso documento, que é a nomenclatura adequada, como já foi dito. Uma questão que repetidamente, inclusive o Leonardo, que é aqui da PFDC, conversa muito conosco, que é a questão da exigência e da retenção dos laudos médicos. Em que momento esse laudo deva ser apresentado? Porque hoje, da forma como é posta, ela onera excessivamente e indevidamente a pessoa com deficiência, que muitas vezes, para fazer um concurso que tem várias etapas, ele precisa de um laudo para cada etapa. E a cada etapa que ele passa, ele tem que entregar um laudo. O laudo é um documento pessoal. Se esse laudo tem que ser apresentado, obviamente que tem. Agora, ele tem que ser retido, documentado e colocado como se fosse uma coisa, ter a importância além do que ela tem, também não deve ter. Da forma como ela está hoje, ela vem impedindo, dificultando a pessoa com deficiência a participar em igualdade de oportunidades dos certames, dos exames, de uma maneira geral. Enfatizar que a reserva de vagas, em alguns momentos, é de 5% a 20%. Não é obrigatoriamente em 5%. Nesse momento, o serviço público, de uma maneira geral, o governo federal, os governos estaduais, municipais, tem um número ínfimo de pessoas com deficiência concursadas. Então, por que não chegar ao máximo dessa reserva de vagas? Por que não adequar isso de uma maneira mais democrática? Classificar a deficiência do candidato de acordo com os critérios de funcionalidade, que é o que é determinado hoje pela convenção, não mais somente através do CID. Aí, como já foi citado hoje também, o IFBR está começando a ser utilizado, já foi utilizado uma parte dele, um início no BPC, agora vai ser utilizado na concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência afiliado ao RGPS, e ela pode sim evoluir. A compatibilidade do cargo com a deficiência, que aqui também já foi mais do que abordada, o impedimento, a determinação de compatibilidade, aptidão plena, como se um concurso público fosse quase um concurso de resistência. E o acompanhamento do servidor com deficiência durante o concurso, no estágio probatório, para que não haja desvio de função, realização de atividades diferentes das que foram definidas para o cargo e condições de adaptação do ambiente de trabalho inadequadas. O candidato ele tem direito a concorrer para aquele cargo e trabalhar naquele cargo. Ele tem direito a realizar as atividades que estão descritas no edital. Por isso, a necessidade de descrever isso lá no início. Eu quero participar desse certame para trabalhar em tal cargo, em tal emprego. É ali que eu vou trabalhar, se eu for, obviamente, aprovada no concurso público. E, enfim, nós estamos agora indo para a nossa 5ª reunião, tentando finalizar a nossa documentação. Nós temos esse compromisso com a PFDC, com o Dr. Peterson, com o GT da Inclusão, de tentar elaborar esse documento com o maior número de boas práticas possíveis, de como algumas organizadoras têm enfrentado esses desafios, de como as pessoas com deficiência têm visto essas soluções, se essa solução é apropriada ou não. Então, tudo isso a gente vai tentar colocar nesse documento de forma a auxiliar, não só a fazer aquela parte, claro, da cobrança, mas de na hora que a gente cobrar, a gente colocar, olha, isso foi feito e isso deu certo. Essas sugestões foram dadas. Muitas vezes não tem o menor impacto orçamentário,
muitas vezes não tem o menor impacto que não seja um planejamento feito com a antecipação necessária para que essa pessoa chegue lá e receba e possa participar daquele certame de uma maneira justa, democrática e equânime. Muito obrigada, doutor Peterson. Obrigado, Raquel, pela intervenção. E essas preocupações trazidas aqui na tua intervenção foi o que motivou essa ação do Ministério Público Federal. Nós fizemos, na ocasião, uma audiência pública muito rica na Procuradoria da República, onde a Organização dos Cegos do Brasil, ela levou várias pessoas que têm participado de certames e eles relatavam uma riqueza de informações as dificuldades vividas por essas pessoas na execução desses certames. O caso dos ledores, a baixa capacitação dos ledores, as rampas arquitetônicas, enfim, problemas vividos na capital do país e você imagina pelo restante do país, né? Aqui estão as principais promotoras, está o CESP aqui. E é interessante quando nós fizemos essa discussão e nós chamamos o CESP na audiência pública e o CESP fez uma ponderação, vocês estão cobrando da gente aqui com razão, nós temos as nossas faltas aqui, mas a Cisgran Rio, há uma série de entidades importantes no país que fazem concurso público e não estão aqui na mesa e precisam seguir essas diretrizes. E quais são essas diretrizes? Então, acho que é fundamental, principalmente as pessoas que vivenciam isso, levar essas informações para o grupo, para que a gente construa esse guia de boas práticas e que reflita a realidade que o país viva, não ser informações do que a gente acha que é melhor, porque às vezes quem formula, quem teoriza, acha que tem as melhores respostas, mas às vezes não conhece aquela realidade, os dramas, as angústias das pessoas que vivenciam aquilo. Então me parece que seja fundamental isso, e a gente fica ansioso também pela finalização desse trabalho. Inclusive a ideia do grupo é que já viesse o produto para esse seminário aqui para apresentação, mas também sabemos das dificuldades, porque na hora de colocar, de detalhar essas informações não é tarefa fácil também. Eu passo a palavra agora e te cumprimento pela observância do tempo, inclusive ficou com crédito na casa. Passo a palavra agora ao Rogério Diniz Junqueira, do INEP. Rogério. Tenho que ligar. Bom. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer o generoso convite feito ao INEP, né, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e o MPF, né, e a Fundação Procurador Pedro Jorge, né, para participar nessa mesa. E eu posso pedir água? Não veio, nós estamos... sim, um dia vem, tudo bem. Estamos em racionamento. Bom, eu vou tentar ficar dentro dos 30 minutos, eu vou me empenhar loucamente para isso, doutor Peterson. E só, embora eu tenha me proposto, quando eu pensei como fazer uma intervenção em meia hora sobre um assunto tão complexo, de não falar do INEP, ok? De falar da questão que nos traz aqui. Só uma correção. Então, essa coisa me pareceu curiosa e simpática, INEP/ENEM. O ENEM é apenas um dos 10 exames e avaliações que só uma diretoria do INEP faz. Né? Assim, é uma injustiça em relação a uma série dos outros colegas de outras diretorias que trabalham com outros exames e avaliações e outras pesquisas, mencionarmos o ENEM como sinônimo único de INEP e vice-versa. Eu sei, a menina dos olhos. Por uma questão política, mas, por exemplo, o SAEB, do ponto de vista da avaliação da política educacional, é muito mais importante, porque ele que faz a avaliação diagnóstica. Não é? E é muito maior do que o ENEM. E as questões de acessibilidade dizem respeito fortemente ao SAEB. Né? E assim vai. Mas é claro, com a experiência de a gente, da acessibilidade, né? No caso do ENEM, a gente está discutindo uma série de outras questões em relação à acessibilidade nos outros exames e avaliações nossos também. Eu vou pedir licença para pular algumas partes, né? Porque eu acho que depois do que vocês já tiveram aqui hoje de manhã e hoje à tarde, discutir acessibilidade como princípio, direito e justiça, né? Não é mais necessário. Nem preciso mencionar legislação nacional e internacional sobre o assunto. Desculpem. Aí eu vou propor logo a discussão relacionada aos desafios. Os desafios que eu aponto aqui são pensados em termos não apenas de ENEM,
né, em termos dos vestibulares, que nós temos acompanhado, diversos concursos, né, vendo, aprendendo com eles, aprendendo inclusive, sobretudo, aliás, com os nossos erros e os erros deles. Né? A gente tem que ter coragem de admitir onde é que a gente está falhando, né, para não simplesmente ficar dizendo, mas é difícil, é muita gente, o exame é muito grande. Não, aprender com isso e superar logo, porque as pessoas têm pressa. Um problema que eu considero grave, quando a gente pensa concurso público no Brasil, é ainda uma ideia fortemente colonizada pelo modelo biomédico de deficiência. Né? Tem toda razão quem lembra, né, que o modelo biomédico, né, ele é fortemente problematizado, trincado com a publicação, a aprovação, né, da Convenção da ONU. Só que o modelo biomédico, já, né, nas ciências sociais, ele já é velho, ele tem mais de 50 anos. Velho no sentido não de superado. Já está aí desde os anos 60. Né? Nós somos muito lentos para incorporar mudanças que, desde os anos 60, as ciências sociais estão dizendo que são urgentes. Né? Na concepção, na mudança da maneira de a gente pensar a questão da deficiência. E dá-lhe CID, laudos médicos, assim por diante. A questão da deficiência é ampla demais, complexa demais para ser colocada apenas sob o julgo de um saber. Né? Isso é muito problemático, né? E não é à toa que essa discussão vem sendo feita há mais de 50 anos. Uma coisa que me espanta quando eu leio, né, os processos judiciais que estão disponíveis na internet, né, quanto que ainda há juízes no Brasil que, ao se posicionarem, ainda colocam, né, que qualquer tipo de atendimento, ou além de um certo atendimento, que na verdade a lei colocaria como obrigatória, ele considera uma vantagem competitiva, né, ilegítima. Né? Gente, isso não é novidade para ninguém aqui, né? Infelizmente. Isso é um problema. O outro grave problema que a gente enfrenta é o quanto as empresas que aplicam provas por aí afora desconhecem, né, de uma maneira assintosa as discussões sobre as diversidades relacionadas à deficiência. Quando aprendem alguma coisa sobre surdez, acham que todos os surdos são iguais. Quando aprendem um pouco sobre baixa visão, acham que todas as pessoas com baixa visão são iguais. E assim por diante, nem preciso ficar mencionando. Né? É um Deus nos acuda. Eu não sei se eu estou me acompanhando ou não ali. Bom, enfim, eu começo. Bom, aí, essa é a pressa, para ver se eu fico em 30 minutos. Ensalamento significa onde é que as pessoas são colocadas para fazer a prova. Né? Essas empresas em geral dizem, não, mas o Brasil é muito grande, os grotões são difíceis, não tem escola acessível. Conversa fiada, eles não encontram em Belo Horizonte, em Brasília, São Paulo, Porto Alegre. Não encontram não porque não exista, porque eles não procuram. Tá? Eu cansei de ver vestibular e concurso, por exemplo, em Belo Horizonte, feitos no centro da cidade, em que o bloco B, né, que tem toda a acessibilidade, não é usado para as pessoas com deficiência, eles colocam todos no bloco A, onde tem uma rampa que vai do térreo para o primeiro andar, de uma vez, né, uma rampa de lançamento, suba quem puder, e não tem um banheiro acessível, as pessoas ficam fazendo suas necessidades em garrafa PET, isso é uma indignidade absurda, ok? Entre outros absurdos, né? Carteiras que você não consegue usar com a cadeira de rodas e assim por diante. Em Belo Horizonte, uma cidade famosa pela sua atividade de educação inclusiva. Ok? Em Porto Alegre, nós colocamos rampas, sim, mas colocaram os meninos no 8º andar. Quem sobe 8 andares de rampa, por favor? Ok? E isso aqui é Paralímpicas. Né, Paralimpíadas ou um vestibular. E assim por diante. Desculpa a indignação, mas assim, vamos lá. Outra coisa, quando é que eles ensalam? Por último, o decreto de atendimento diferenciado não diz que o atendimento é prioritário? Então isso faz parte do atendimento. Ensalar, né, faz parte do atendimento. Então tem que ser feito em via prioritária. Primeiro você tem que procurar os locais com acessibilidade, ensala os meninos, né, as pessoas, e depois disso você ensala os demais. Simples assim. Não é tão difícil, os locais existem, isso é o que é pior, existem, não é simplesmente falta. Tá? Distribuição por sala. Mas a parte mais importante que eu quero discutir é a prova, hein, gente? Mas me permitam falar muito rapidamente sobre isso. Aí eles colocam, por exemplo, 3, 4 pessoas que precisam de ledor na mesma sala. Isso é um absurdo. Se eu preciso de ledor, eu tenho que ficar sozinho na sala. Transcritor, a mesma coisa, sozinho na sala. Eu, o transcritor e os fiscais. Porque o trabalho de transcrição, né, do meu cartão de resposta é dialogado, em tréplica. Eu digo, ele repete, eu digo de novo. Ok? Isso não pode ser feito com mais gente na sala. Ok? Então, eu estou falando bem depressa, né? Mas eu estou tentando.
Aqui, desculpa, eu sou sempre um desafio para os intérpretes. Mas vamos lá, ainda vou discutir os intérpretes. Bom, outra coisa, as empresas não entenderam que o atendimento diferenciado, especializado, tem que ser feito por pessoas formadas. Não é minimamente formadas, treinadas, em alguns casos certificadas. Intérprete que não é certificado não é intérprete. Intérprete que atua como intérprete, porque é primo de intérprete, que é parente de intérprete, porque na minha igreja tem os surdos, assim por diante. Ok? Esse não é intérprete, ele exerce ilegalmente uma profissão no momento da prova. Porque é uma profissão, intérprete. Concordam comigo? Ou você vai fazer uma operação, Dr. Peterson, com um médico preferencialmente certificado, preferencialmente diplomado. Por que essas coisas entram nos contratos das universidades com essas aplicadoras? Você vai contratar preferencialmente alguém certificado? Como assim preferencialmente? Estamos doidos, gente. Né? Desculpem, vamos lá. Aí, o atendimento tem que ser individual, ok? O cego precisa ter 2 ledores atuando, né? A prova em braille, por exemplo, não pode ter. Esse ledor não pode ficar atendendo outras pessoas, como acontece muitas vezes que o transcritor atende 5 salas diferentes. Olha que doidura. Ok? Ou então mais gente na mesma sala. Ah, mas o preenchimento do cartão a gente não vai conversar? Ah, é? Como é que você sabe? Tem que conversar. Né? Agora, digamos que não fosse, por absurdo, nós terminamos a prova, os quatro candidatos juntos, faltam 15 minutos para terminar a prova, eu sou o transcritor dos 4, eu vou preencher de quem? Entende? Essa história é indefensável sob qualquer ponto de vista que você pegue, ok? Agora a pergunta é, essas empresas têm o direito de fazer isso? Porque elas não são pagas para fazer isso, elas são pagas para trabalhar direito. Isso não custa pouco, não é? Vamos lá. A ausência de informação sobre atendimento. As pessoas que vão fazer os concursos, elas não sabem que tipo de atendimento elas têm direito, elas não sabem que tipo de atendimento os espera. Aí elas não sabem nem depois dizer se elas foram bem atendidas ou não, é simplesmente satisfação do cliente. Gostei ou não gostei, não é isso. É importante que o surdo saiba quantos intérpretes poderão atuar, quantos surdos poderão ter na sala, no máximo, não é? Como é que vai ter que ser a atuação do intérprete, tá? Porque assim tem que ser problematizado, hein, gente, mas eu chego lá daqui a pouco. Porque não é suficiente falar intérprete, muito pouco ainda. Aí, o seguinte, isso fica difícil até depois para o Ministério Público e o juiz decidirem sobre se houve violação ou não. Não é? Porque o próprio juiz e o Ministério Público não sabem o que a pessoa tinha direito muitas vezes. Ok? E é incrível como o poder público, eu estou falando agora das universidades e companhia cantante, conseguem dar respostas bonitinhas para vocês, tá? Nos processos. Vocês acham, nossa, desculpa ter perguntado. Tá? Não estou brincando, gente, isso é muito sério. Muito bem. Então, como é que eu avalio o atendimento recebido se não tem campanha informativa sobre isso? Se não tem... os Estados Unidos fazem isso, gente. Mandam para os pais, né? No SAEB deles lá, que depois, né? Os pais recebem, olha, o seu filho tem deficiência, ele tem direito a tal coisa no dia do exame. Vai fazer o Enem deles, o SAT, ele recebe uma cartilinha dizendo o que ele tem direito. Como é que tem que ser? E se não for desse jeito, então você, cidadão que vai fazer a prova, você também é um meu olheiro. Né? Você está a serviço do cidadão, né, gente? E o cidadão pode colaborar com você nesse sentido. Não é? Ou a gente está fazendo outra coisa? Muito bem. Aí, nós temos alguns desafios. Alguns já foram mencionados aqui. Sites inacessíveis, sistema de inscrição, Deus me livre, inacessibilidade total, né? Editais que não são acessíveis, a questão das provas, é onde eu queria me dedicar, porque isso é uma questão extremamente importante, frequentemente esquecida. Tá? A prova costuma ser um dos piores obstáculos, uma das maiores barreiras injustas, tá? A acessibilidade. Além dos locais de prova, vamos lá. Sistema de inscrição, já falamos aqui hoje? Eu vou falar depois, vou mostrar alguns exemplos. Tá? Gente, no caso do Enem, finalmente nós conseguimos, depois de anos, né, ter um sistema de inscrição acessível. Mas no primeiro ano, por exemplo, ele estava acessível, mas não houve campanha informativa. Os cegos continuaram sem se inscrever, porque eles achavam que precisavam de alguém para ajudá-los a se inscrever. Aqueles que não conseguiram achar ninguém, percebem? Você precisa avisar. Acessibilidade sem comunicação não é acessibilidade. Tá? Muito bem. Eu acho que finalmente já a coisa está bem difundida. De todo modo, o sistema de inscrição continua inacessível para as pessoas com surdez. Né? Não tem janelinha Libras. Não tem janelinha Libras traduzindo o edital. Não é? Isso é fundamental? Indispensável. Não é? Aliás, o CONAD já disse isso há muitos anos. Né? Lembram? Número 1 de 99.
Nem lembro mais o ano, já tem um bocado de tempo. Ah, mas eu estou com dúvida, eu vou entrar em contato com o call center. Ai, tadinho, o call center não tem pessoal formado, ele não está em formato acessível, as pessoas... Percebem? Ah, a hot site, também não. Ok? Ah, mas aí tem alguma coisa. Algumas universidades, alguns vestibulares, alguns concursos têm um sistema, obrigam a aplicadora a adotarem sistemas de controle. Delas ligarem na tua casa para perguntar, você se inscreveu, você disse que é surda, você quer o que você quer? Tá? Mas daí, ou o script é horrível, ou ele inexiste. E esses controles são geralmente feitos para ver que tipo de recurso eu tiro de você. E não eu te garanto. Então você diz para mim que tem baixa visão, por exemplo, e você não pede prova ampliada. E você só pede uma sala acessível, digamos. Aí eu tenho a obrigação de perguntar para você, vem cá, você não precisa de prova ampliada? Ok? Ah, mas a pessoa tem a obrigação de saber o que ela quer. Não, se ela não tiver informação, você não passa. Não é? Muito bem. Bom, já falei disso, posso passar? Estou tentando me segurar, viu, gente? Vamos lá. Equipes de campo, esses são os fiscais de sala, que não sabem como lidar com as pessoas com deficiência e aprontam o inferno. Tem tudo quanto é a situação e as pessoas aqui dentro poderão testemunhar sobre isso muito facilmente. Nem preciso gastar latim com isso. Agora tem um problema. A mesma equipe que, por exemplo, trabalha para o vestibular, qualquer, de uma universidade, ela aplica também os concursos para uma outra operadora. Ok? Aí no dia do vestibular ela usa as regras da operadora para quem ela trabalha quase todo fim de semana, ok? Que são muito menos acessíveis, por exemplo, ok? Isso é um problema real, né? A má formação das equipes, né? Ou a deformação dessas equipes. O outro problema sério é que essas equipes geralmente são compostas de parentes. Então fica o coordenador de unidade, né? Que está ali apitando, vê como é que vai funcionar, como é que a coisa vai funcionar. Aí a filha dele, a mulher, o cunhado, não sei mais quem. Gente, aí você é meu filho. Você cometeu uma arbitrariedade total. Você inclusive ser objeto de denúncia. Eu vou fazer de tudo para os papéis, os documentos que poderiam te incriminar desaparecerem. É óbvio. Então, o fato de nós não, né, as empresas não serem obrigadas, muito embora o nepotismo seja proibido, né, não haja nenhum tipo de fiscalização com relação a isso, nós colocamos o participante numa situação de vulnerabilidade imensa, porque ele tem contra ele uma família inteira. Ok? Isso não é brincadeira. Aí, uma outra coisa que eu acho bastante problemática, em geral nos concursos vestibulares, é a escassíssima documentação do que foi aplicação. Porque ata de sala é importante ter, mas quem preenche? A própria pessoa, por exemplo, que viola meus direitos. Como é que ela vai preencher? Adivinhem. Percebem? Então, assim, eu estou apontando problemas, eu não tenho a solução, mas é importante a gente identificar os problemas. Aí, com essa história toda, existe praticamente uma ausência de responsabilização do que acontece na ponta. As pessoas na ponta nunca são chamadas para explicar o que elas fizeram de errado. Tá? Até mesmo porque a gente não tem documento sobre isso. Né? Muitas vezes fica o testemunho da pessoa, né? Mediado, digamos o surdo, mediado por um ouvinte, assim por diante. Daí a mãe que ouviu falar, que vai lá e escreve uma carta para o Ministério Público, achando que entendeu. Percebem? Aí vira um Deus nos acuda, gente, mas vamos lá. E aí a coisa que eu acho muito doida ao lado de tudo isso é uma prática bastante comum, né, no Brasil inteiro, de corresponsabilizar ou responsabilizar a vítima da violação pelo que aconteceu. Tá? Elas muitas vezes são obrigadas, levadas, convidadas a assinar no final da aplicação um documento em que elas dizem como é que foi a aplicação. Aí você é cega, eu vou preencher para você, tá bom? Então, me entendendo, gente? Além de você não saber sobre o que tinha guardado, quais eram os seus direitos, eu te levo a assinar uma coisa, aliás, você assina, eu preencho. Tá bom? E esses documentos nos processos são muitas vezes usados em resposta que essas empresas, né, das próprias empresas, dizem, por que está reclamando? Ele disse que foi satisfatório. Tá bom? Muito bem. Aí, bom, e é engraçado, né, que esse tipo de documento não tem respaldo legal nenhum. Mas, enfim, algum juiz engolirá. Aí nós temos o problema da auditagem, né? Como é que a gente faz auditoria de concursos que são nacionais, né? Os ministérios que contratam, eles mesmos não têm a prática de fiscalizar para ver como é que foi a execução, a aplicação desse concurso. Né? Eles simplesmente confiam às cegas no que foi essa aplicação. E pagam, né? Agora, eu fico perguntando como é que eles pagam, porque eles precisam de um parecer técnico para poder pagar o produto, né?
Se eu não acompanhei, como é que eu faço um parecer técnico dizendo que o negócio foi executado? Pergunta de criança de 5 anos. Mas vamos lá. Aí as pessoas dizem, não, tem que ser a mesma prova para todos com o mesmo conteúdo. Eu não teria problema nenhum se essa prova fosse em desenho universal. Aí ela poderia ser igual para todo mundo, mas ela é? Não. Como é que ela pode ser igual para todo mundo se ela não é em desenho universal? Eu estou pedindo para peixe subir em árvore. Diversos vestibulares têm questões de música. Em todos eles tem questões de onomatopeia. Vocês, por favor, surdos, depois nos digam como é que vocês fazem com essas questões, se não chutando. Não é? Tem vestibulares que não tiram da prova as questões com gráficos, mapas, fotos, etc. Há muitos concursos que também não. Concursos, não preciso nem mencionar quais. Então, um festival de preencha a lacuna. Quero ver qual cego faz isso bem. Né? Preencha a lacuna. Então, depois que você faz lá, vê o F, V, F, aí sim, a primeira é V, a segunda é D, F, percebem? Quando vem A, daí tem uma série de alternativas, V, F, né? Sabe? Estão me acompanhando? Eu queria saber como é que uma pessoa cega faz para fazer isso sem perder tempo demais. Ela consegue fazer, só que ela vai demorar meia hora para fazer uma questão que você fez em 5 minutos. Não é? Muito bem. Aí, os vestibulares e os concursos têm matrizes? Não. Isso já é outro problema. O que eles estão medindo? Provavelmente quase nada. E a gente não para discutir isso. O que cai na prova mede alguma coisa? Como é que eu sei que está medindo? Tem matriz? Tem pré-teste? As vestibulares e os concursos fazem pré-teste? Não fazem. A gente só sabe como é que um item, né, se ele é um item válido ou não, depois da pré-testagem, gente. Percebem? A gente não está discutindo isso, que é um problema que diz respeito à população como um todo, não apenas pessoas com deficiência. Os concursos estão medindo alguma coisa? Cai muito peguinha. Tá? Peguinha mede o quê? Esperteza? Essa é uma habilidade que interessa no vestibular? Ou porque eu não estou sabendo ela formular uma questão? Não é? Cai, por exemplo, peguinha é importante porque vê nível de atenção. Nível de atenção tem outros testes psicológicos que eu posso fazer. Muito mais inteligentes e com muito mais respaldo científico. Ok? Peguinha não está medindo nada. Nem nível de atenção, me sinto muito. Não é? Peguinha não é coisa de gente séria. Tá? Muito bem. Aí a gente tem que pensar o seguinte. Como é que eu estou analisando os resultados? De uma prova que é inacessível, já no seu conteúdo. Que é injusta, já no seu conteúdo. Não é? Que é inacessível no seu formato. Que é inacessível na sua linguagem. Ok? Eu estou falando de concursos vestibulares de ponta a ponta do país. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem é uma indústria poderosa de fabricação da deficiência. Ok? Se a gente trabalha com o modelo social da deficiência, é o que a gente tem ali. Ok? Ora, é como nos Estados Unidos, nos anos 50, os exames para tirar carteira de motorista. Aí tinha uma série de questões relacionadas ao universo branco de classe média alta. Aí você, negro, ia fazer a prova, você não passava, tá vendo? Esses negros são inferiores, eles não conseguem mesmo dirigir. A prova foi feita para produzir a incompetência deles. De propósito. Ok? Não estou dizendo que exista isso no nosso caso. Mas eu acho assim, como é que alguém eticamente se comporta e defende a manutenção de questões de música em vestibular e não tirar essas questões das pessoas que se dizem surdas? Informam serem surdas, por exemplo. Esses itens precisam sair da prova. Tá? Questões de onomatopeia. E assim vai. Bom, no caso do Enem, né, o atendimento diferenciado diz respeito o especializado diz respeito a uma série de providências, desde pensar a matriz, né, até, né, a elaboração do item, até a elaboração da prova, evidentemente. Em cada uma dessas etapas, nós temos que parar para pensar. Nós estamos criando barreiras? Não é? Essa prova todo mundo responde? Quem é que não responde a esse item? E assim por diante. Não com o item da prova feita, gente. Eu estou falando da constituição do banco. Tá? As pessoas que estão sendo treinadas para produzir itens, para formar um banco de milhares e milhares de itens, elas estão recebendo essa formação? Elas precisam. Tá? Então essa é uma preocupação que finalmente a gente começa a ter. Adaptação. A adaptação, geralmente, né, quando se faz em universidades no Brasil, é um puxadinho, é um mais ou menos. Né? Adaptação não é um puxadinho. Adaptação, ou você faz um item novo, já pensando a partir de uma matriz específica, ou você adapta, sim, mas você tem que fazer uma série de acertamentos, uma série de verificações. Você simplesmente não adapta. Tá? Vou dar um exemplo fácil.
Na ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização, que nós fizemos, cuja primeira prova foi feita ano passado, para as crianças no segundo ano, né, na segunda série, ou seja, crianças de 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, nós fizemos a prova em Libras. A prova em Libras no computador, ok? Por quê? Essa criança surda chega na escola com 6 anos de defasagem em relação às demais, porque em casa ela não aprendeu Libras. Ela chega numa escola, não vou nem dizer como é que está essa escola em termos de Libras, hein? Porque essa é outra novela triste. Aí, eu vou chegar depois de 2 anos com uma prova para eles, que ainda tiveram que aprender Libras para depois aprender português, eu chego com uma prova para aqueles que já chegaram na escola falando português e muito adiantados nela, na língua. É totalmente injusto. Então a prova tem que ser outra mesmo, porque essa criança está numa outra etapa do seu processo de formação, de aprendizado da língua e assim por diante. Aplicar a mesma prova é violar os direitos linguísticos da população surda. Então nós fizemos sim a prova de matemática em Libras e a prova de português, sim, mas em português como segunda língua. É um português para quem está aprendendo português a partir da Libras. Então, por exemplo, na matriz da ANA, para todo mundo, H1 era reconhecer sílabas canônicas, por exemplo. Surdo, adulto não reconhece sílaba canônica. Ok? Como é que eu posso pedir para uma criança? Então esse item, esse H1 para uma matriz das crianças surdas não podia ser esse, tinha que ser outro. Então a partir de uma outra matriz, eu pego os itens e adapto. O que eu preciso para uma criança surda para responder a essa, né, para corresponder a essa habilidade H1. Percebem? Então eu não faço adaptação de qualquer jeito. Eu tenho que fazer adaptação com base, né? E mesmo assim não paro aí. Eu tenho que verificar várias vezes. Então, por exemplo, no Libras ainda, que é só a tradução, de língua para língua. Aí, eu não posso falar a questão, porque as questões do SAEB e da ANA, né, são sigilosas, mas eu posso falar o assunto. Era uma questão que envolvia a palavra, a ideia de hora legal, como é que hora de verão, né? Em que então você adianta o relógio, né? Na verdade, isso é uma metáfora nossa, porque a gente não percebe, né? Então o que estava fazendo uma criança surda, um adulto surdo fazendo uma prova do vestibular, que hoje ele só chama o intérprete na hora que ele tem uma dúvida de uma palavra, é assim que acontece, ele não tem a tradução da prova, né? Aí ele dificilmente vai se perguntar o que é adiantar, porque ele já conhece essa palavra, em Libras e em português. Né? Digamos que ele chamasse. Né? Mas como é que ele pensa isso aqui? Adiantar em Libras e adiantar em português, como o William aprendeu, é chegar antes. Então, ele atrasa o relógio. Entenderam o que ele fez? Ele agiu corretamente, porque ele foi ao pé da letra. Nós é que fomos na metáfora. E ele vai errar a questão. E se ele interpelar o intérprete no dia da prova, ele vai dizer, o que é adiantar? Ele vai fazer o sinal de adiantar. Ah, então tá, adiantar, chega antes. Ele botou o relógio de 5, ele botou de 6, ele passou para 5. Perceberam? Ele continua errando. Então o intérprete na hora não resolve. Isso você só consegue resolver, né? Digamos que seja um intérprete fantástico, mas é aquele naquela sala. E os demais no Brasil inteiro? A isonomia como fica? Não é? Então você tem que proporcionar a mesma tradução, com a mesma qualidade, verificando se não existe esse tipo de erro, né, ou de ruído na comunicação, tá? Que é um desafio que existe em qualquer tradução. Tá? E o único jeito de fazer isso é você fazer a prova em Libras, botar no computador e oferecê-la para todo mundo do mesmo jeito. Percebe o que eu quero dizer? Isso é indispensável, gente. Isso é questão de isonomia, equidade e reconhecimento. Seguinte, você faz um concurso, você surdo hoje, faz um concurso em total desvantagem, porque você faz um concurso em português, a sua língua é Libras. Então você já faz, né, em desvantagem total. Como assim? Percebem o que eu quero dizer? A injustiça, a gente não para pensar nisso. Ah, mas ele tem que saber português. Sim, português como segunda língua. Então a prova de português não é traduzida para Libras. Ela fica ali, no papel, bonitinha, tá? Em português segunda língua. É um outro português. Tá? Mesma coisa na correção da redação. Muito bem, dizendo isso eu já me adiantei bastante. Os próximos pontos que estão ali sobre o call center, ensalamento, assim por diante, são uma série de providências que dizem respeito às empresas que aplicam o exame. Né? É claro que com isso, né, ministérios e, enfim, como no caso também o INEP, nós não deixamos de ser responsáveis por isso, mas não somos nós que fazemos. Tá? Agora, a grade de correção da redação dos surdos, sim, somos nós que fazemos, surdos e disléxicos. Aí o sistema de inscrição.
Finalmente ele está acessível para as pessoas que precisam usar leitor de tela. Aí você diz que tem deficiência. Aí vai abrir uma série, um elenco, esse aqui é do ano passado, esse ano já é um pouco diferente. Aí vai aparecer uma série de deficiências e você vai informar. Aí quando você informa baixa visão, por exemplo, aparece uma série de recursos. Isso é importante, gente, que os recursos sejam oferecidos com base na diversidade daquela deficiência. Eu não preciso oferecer, sei lá, libras para quem me diz que é surdo. Então você tem que eliminar a chance de erro. Também no momento de inscrição. É claro que você não elimina tudo, você tem que ligar para perguntar também. Tá? Agora, é importante no sistema colocar definição. Tá? Porque quando a gente escrevia prova ampliada, por exemplo, muitas pessoas com surdez pediam prova ampliada, achando que era tempo adicional. Então agora a gente define, coloca uma definição curta, sintética e clara sobre o que é aquele atendimento, aquele recurso que a pessoa está pedindo. Tá bom? Muito bem. Aí, uma outra coisa. Fizemos a prova em braille. Gente, há diversas maneiras de fazer uma prova em braille, inclusive as piores de todas. Não é? Impresso em papel que não tem gramatura correta, né? um braille tudo mais ou menos, com a matemática, enfim, os códigos matemáticos sem verificação nenhuma, ou seja, a pessoa não fazendo a devida conferência se aquilo ali é um braille de qualidade, a questão do uso, né, não só da questão da matemática, química, física, assim por diante, enfim, pegar simplesmente qualquer brailleista, né? E, contratei aquele lá, eles trabalham com ceguinhos lá há muitos anos naquela igreja. Gente, pelo amor de Deus. Né? Enfim, e aí nós temos também que procurar outras soluções com relação, por exemplo, ao emprego de gráficos e outras figuras. Alguns casos, se você trabalhar com uma boa máquina braille, você consegue trazer muitos gráficos para a prova em braille. Tá? E o ledor que te acompanha ter a descrição daquele gráfico. Ok? Falo do ledor já. Aí, eu pedi prova ampliada, o termo correto prova em macrotipo, porque não é simplesmente ampliar. Por que é importante dizer que não é só ampliar? Porque o que acontece nos vestibulares, concursos, eles pegam e tiram fotocópia ampliada. Isso não é prova em macrotipo. Tá? A prova em macrotipo é uma prova trabalhada. Então vejam, por exemplo, desculpem as pessoas com cegueira, ou com baixa visão não conseguirão ver, né? À esquerda tem uma prova comum em um formato A4 e a outra em A3. Vocês perceberão que a questão, né, na prova ampliada em corpo 24, nesse caso, não é, ela ocupa a folha inteira. Então não é simplesmente fotocopiar ampliado, porque senão eu teria todo aquele conjunto de itens que estão na prova em A4. Não é? Mas basta ampliar? De jeito nenhum. A maior parte das pessoas com baixa visão não conseguirão ver essa foto, não é, porque ela não tem contraste, nem muito menos esse outro. Não é? E outra coisa, é importante também a gente verificar a qualidade, a espessura do papel. Porque você faz tudo direitinho, o papel é fino, tá? Ou não é suficientemente espesso, tá? As letras, a tinta da outra página são vistas do lado de cá. Então a pessoa com baixa visão vê aquele mundo de cinza na frente dela. Tá? São detalhes que fazem diferença colossal. É importante, né, deixar as pessoas poderem escolher que tamanho elas querem. Quando finalmente, ano passado, nós passamos a oferecer essa possibilidade, a maior parte das pessoas com baixa visão pediram prova em corpo 18. Né? E a gente, historicamente, sempre ofereceu em 24. Se você faz uma prova, né, no tamanho muito maior do que você está acostumado, você leva muito mais tempo. E sem contar que, dependendo do qual for, né, a lesão que você tem, né, você pode não conseguir ver a prova. Tá? Então, são várias coisas que precisam ser feitas. Aí eu tenho esse gráfico. Né? Adianta ampliar para uma prova de baixa visão? Depende. Vocês conseguem ler? A maior parte de vocês não conseguirá. Ler o que tem lá embaixo, escrito rocha inalterada? Está cinza sobre cinza. Né? Adiantou ampliar? Ela continua ilegível para a maior parte de nós. Né? Então não bastou ampliar, eu preciso tratar essa foto. Eu preciso tratar essa imagem. Tá? Muito bem. Aí... eu passei aqui, eu pulei, eu não sei o que aconteceu aqui. Bom, não está igual aqui a minha sequência, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então eu pego ali para vocês. Tá. Aí eu tenho um ledor, por exemplo. Né? O ledor consegue descrever para mim essa imagem? Nos concursos? Não, ele não consegue. Ele vai, meu Deus do céu, o que eu faço? Ele ainda diz isso na frente do menino com cegueira. Aí pronto, eu já estava desesperado fazendo essa prova difícil. Este é um item que tem que sair da prova. Não pode ser a mesma prova, gente.
Tá? Tem questões que são indescritíveis, outras sim. Então, o que a gente faz no nosso caso do INEP? A gente elabora uma prova do ledor. A prova do ledor é um instrumento que o ledor recebe em mãos, e que tem a prova igual do participante, mas com as descrições das imagens. Ok? Então, agora é importante que o ledor que acompanha a prova ampliada também tenha a dele. Tá? Porque senão, Peterson, desculpe, ele muitas vezes, dependendo como for a baixa visão, ele vai esfregar a prova no rosto. E como é que eu vou ler a prova dele? Em pé, nas costas. Tá? Não, eu tenho que ter a minha prova ledor e o Peterson tem a prova dele. Ok? E é importante que a prova ledor tenha as imagens também. Tá? Essa é uma discussão, né, que precisa ser aprofundada. E, muito bem, vamos lá. Aí, por exemplo, vejam essa foto. Não? 5 minutos eu estou tentando terminar. Obrigado. Aí, tá, entendi aqui o que aconteceu. Pronto, agora eu acho que está certo. Gente, vejam só, aí eu tenho uma foto, né, com a descrição dessa foto. Uma descrição sucinta, né, que foi pretestada, e eu consigo ver que eu não estou dando resposta para o participante, e estou descrevendo o que ele precisa ver. Porque se eu não coloco a descrição, o ledor que está me acompanhando, ele vai descrever esse casal de negros, né, cuja a imagem foi retratada em 1879, e eles estão calçados, portanto, antes da abolição, se estão calçados, eles são livres. Aí você resolveu a questão. Ok? Fácil assim. A informação que você precisa ter, você vidente e a pessoa cega recebe. E a pessoa com baixa visão também, sem problema. Agora, começa a ficar problemático quando a descrição começa a ser longa demais. Aí esse menino vai pedir para você ler isso aí umas 8 vezes para ele. E o tempo está correndo. Aí no final ele desiste. Né? E a prova Braille, dependendo do Braille que você usar no seu vestibular, ele não traz gráfico nenhum. Né? Então o menino não consegue nem te acompanhar de que curva você está, a que tipo de curva você está se referindo. Ou então um mapa deste. Este mapa, gente, não tem jeito, esse mapa tem que sair da prova. Tá? Aí como é que eu retiro um item da prova? Aí eu tenho 2 gráficos de 2 itens pré-testados, com as curvas das respostas, né, segundo o gabarito. Tá? Eu teria que gastar muito tempo para falar desses 2 gráficos, mas enfim, digamos que a questão que eu preciso retirar tem um gráfico parecido com aquele primeiro de lá. Tá? É uma questão fácil, a maioria das pessoas acertaram logo, a alternativa certa era A. Tá? Na outra, uma questão mais difícil, a alternativa era D, e somente os alunos com mais alta proficiência acertaram. Certo? Então, eu preciso ver isso. Que item é este, qual é a curva que ele tinha, qual a habilidade, tá? Em que ponto da escala ele se encontra, e eu vou substituí-lo por um outro, né? O mais parecido com este, não só nos desenhos, hein, gente? Porque tem uma série de outros parâmetros que a gente analisa em cada item. Aí você substitui. Eu quero saber qual vestibular e qual concurso no Brasil faz isso fora o Enem. Tá? E nós não estamos fazendo mais do que obrigação. Muito bem. Aí, alguém vai dizer o seguinte... mas se eu traduzir para Libras ou traduzir para L2, as pessoas, o TRI vai ficar diferente. Ah, é? Então vejam só. Aí essa aqui é a Ana, hein, gente? Criança de 8 anos de idade. Esse item ali. Esse item é o item de, deixa eu ver aqui, ler de perto, porque senão não consigo. É da prova de matemática, então é a prova em Libras. Tá? Vocês estão vendo 2 curvas. Tá? Aqui eu com óculos ou sem óculos não consigo ver do mesmo jeito. Mas, enfim, a tracejada, em bolinhas com fundo branco, desculpem, que fazem a linha, é a resposta dos meninos que são ouvintes, que fizeram a prova comumente. Ok? A outra é a prova dos meninos surdos, que fizeram a prova com a prova em Libras no computador. Vocês vejam que o desempenho deles foi idêntico, né? De arrepiar isso, gente. Então, a prova bem traduzida em Libras, ela representa uma chance da pessoa ir bem na prova como qualquer outra pessoa. Ok? Não está dando oportunidade a mais e nem a menos. Percebem? Isso é obrigação nossa. O intérprete, por mais que seja importante, ele consegue resolver esse problema? Não, porque ele só atua eventualmente numa prova. Ele continua sendo obrigado, a presença dele continua sendo obrigatória. Ele tem que atuar como um profissional, ou seja, só intérprete certificado. Mas não para traduzir a prova toda, ele não conseguiria. Humanamente ele não conseguiria. Porque até as traduções têm que ser feitas por equipes específicas, especializadas na tradução por matéria. E não alguém que viu a prova naquele momento e vai traduzir, né, em 4 horas a prova toda para você. Tá bom? A outra prova é a prova
em português como segunda língua, que é uma prova muito difícil. Ainda, os pontos mais claros, mais à esquerda, indicam que os meninos com surdez tiveram um pouco mais de dificuldade que os demais. Mas vocês vejam que ainda nós temos duas curvas muito próximas uma das outras. Ok? A gente esperava que eles fossem muito pior do que foram. Nós ficamos muito surpreendidos. Certo? Então, assim, dá para fazer, é possível e é nossa obrigação fazer. Ok? E a gente ainda fica discutindo se ainda pode. O filho do pastor que está acostumado a traduzir para o surdinho. Gente, tenha dó. Né? Prova em Libras, tá ok? Outra coisa, por que os cegos não podem entregar a redação em braille hoje? Qual é o problema? O problema de eu ser cego, eu escrever minha prova em braille, aí eu vou ditar para você que é meu transcritor, eu vou lá saber qual é que o Peterson está escrevendo. Ele vai vez ou outra perguntar para mim, se quer cebola com S ou com C? Tá? Mas o resto ele vai escrevendo. Aquele que ele acha que é óbvio, né, que é cebola com S, ele não vai me perguntar. E eu escrevi cebola com C aqui. Eu só vou descobrir depois, se eu descobrir que alguém tirou minha nota, porque eu cego, que escrevi em braille, tive meu... Percebem, gente? Por que eu não posso entregar minha prova em braille logo? Ok? Ah, mas vai amassar, as bolinhas vão desaparecer. Sim, mas ela vai ser corrigida, ela vai ser lida por alguém que enxerga as bolinhas. Eu não preciso passar o dedo. Eu vejo onde estão as bolinhas. Aí eu pego e transcrevo, né? Aí entrego, mando para o corretor. Simples assim, não é? É a única maneira que eu vejo de nós não ou então no computador direto, evidentemente. Mas enquanto a gente não fizer prova no computador, tá? A prova em braille, não, a redação em braille tem que ser um direito assegurado. E não é em nenhum concurso, em nenhum vestibular, tá? O computador com leitor de tela faz com que a gente abra a mão do braille? De jeito nenhum. Os dois juntos. Você não pode oferecer um ou outro. Você tem que oferecer um e outro e a pessoa escolhe se ela quer o outro ou quer os dois. Mas as duas coisas têm que estar lá. Tá bom? Estou terminando. De verdade. Bom, a redação, né, tem que ser corrigida do surdo, tem que ser corrigida separadamente. Isso é lei, ok? Mas quem corrige e com base em qual matriz de correção? Perguntem. Ok? Por que será que não passa surdo em concurso público, gente? Porque eles eram em redação. Por que eles eram em redação? Porque a redação dele foi corrigida por quem não sabe nada de português de surdo. Tá? Mesmo conteúdo, tá bom? Correções totalmente, né, erradas. Aí, a mesma coisa para pessoas com dislexia. E a lei não fala disso, hein? Não fala de corrigir separadamente. Tempo adicional é um problema, outro problema sério. As empresas aplicadoras odeiam tempo adicional porque isso dá mais trabalho para elas. Ok? Elas fazem de tudo para não dar. Inclusive, muitas delas avisam as pessoas, não avisem os participantes que eles têm direito a tempo adicional. Ok? Olha que delírio. Ok? Isso é uma cinte. Muito bem. Agora, quanto de tempo adicional? No Enem a gente trabalha com 1 hora. Mas a gente sabe que em alguns casos, 1 hora é muito pouco. Mas mesmo assim, se você aumenta, a pessoa não tem condição física para aguentar essa prova. Ok? A gente tem que ter mais coragem no Brasil e discutir que tamanho, que jeito, quantos itens, quantas alternativas. Tem que ter uma prova para as pessoas com diferentes deficiências, gente. Nós não temos que ter essa coragem, isso é uma discussão a longo prazo. Ok? Mas a gente precisa começar a ter. A prova precisa ser do tamanho das pessoas. Tá? Eu estou falando de longo prazo, mas agora a gente está assim, parece que é pedir a Páscoa, a gente garantiu 1 hora adicional para todo mundo, hein? Dito isso, eu terminei. Eu só queria mencionar esse gráfico, essa tabela no final, mostrando para vocês, na última coluna aqui, à direita, né, um aumento, né, exponencial que nós estamos vivendo nos últimos 3 anos de solicitação de atendimento diferenciado. Isso significa o seguinte, quanto mais você oferece, mais as pessoas aparecem e mais chance de êxito elas têm. O atendimento diferenciado, especializado, né, a garantia de acessibilidade, né, aumenta a participação e a chance de êxito. Isso não é nada pouco. Eu queria pedir desculpas por ter passado já do tempo e agradecer a atenção de vocês e me colocar à disposição. Tá? Obrigado, gente. Obrigado, Rogério. Não falei para ti do tempo adicional, mas você usou com propriedade aí do tempo, né? Mas a Raquel tinha um crédito e você usou o crédito dela. Depois vocês se acertem, né? Eu franquei a palavra agora ao auditório aqui. Vou conceder 3 minutos para cada pessoa que queira fazer suas ponderações, perguntas, né? Muitas dificuldades que eu vivenciei como cidadão, elas ainda estão presentes ainda no nosso cotidiano, né? Na parte não só de vestibular, de Enem,
mas também de concursos públicos, e são realidades que eu tive que, infelizmente, enfrentar sem muitas pessoas terem conhecimento do que são essas dificuldades que as pessoas com deficiência têm. Claro, obviamente que a palestra do senhor Rogério Junqueira foi mais voltada para as dificuldades do cego e dos surdos, mas também, obviamente, a pessoa com deficiência física, tetraplégica, como eu. Eu tive que ditar provas de vestibular de matemática, soletrando X mais Y, letra por letra, para tentar passar num vestibular público da UNB, que é uma coisa difícil, né? Então, só quando eles enxergaram, depois de muito eu insistir, que aquele modelo que eles estavam tentando aplicar em mim, eu nunca consegui ter êxito em qualquer coisa que eu tentasse na minha vida. Ou seja, a partir do momento que você consegue encontrar ou fornecer ou propiciar o apoio ou a ajuda técnica adequada àquela pessoa, ela consegue realizar aquela atribuição, aquela atividade para a qual ela tem capacidade de realizar, independente de qual deficiência física que ela tem. Então, assim, por mais que eu ainda fique chateado ainda de ver que ainda temos resistências nos setores que ainda tratam disso, mas vejo que hoje tem pessoas, e esse fórum adequado aqui é muito motivante, que vê que hoje isso é uma palavra, é uma situação que se busca combater, que antigamente as pessoas tão somente sozinhas tinham que enfrentar sem apoio nenhum. Então, eu fico muito feliz pelas palavras, pela exposição, que são muito adequadas, e vejo que a gente, assim, de 26 anos que eu tenho, mais 25 anos de enfrentando essas dificuldades de inclusão na educação, no ensino, depois num concurso público também, que eu passei por vários, e fui alijado, seja por formato da prova, seja por ditar a prova por pessoas com completo desconhecimento da maneira que é feita a questão. Inclusive, eu tinha que ditar provas de redação, a pessoa cometendo erros de português, quando eu fui descontado desses erros, que eu não tive tempo adicional para poder efetuar a correção daqueles erros que aquela pessoa fez para mim, em meu nome, entende? Então, mas hoje eu fico feliz que, embora esses 25 anos, muitos problemas ainda persistam, mas hoje nós temos um arcabouço de pessoas interessadas em superar isso. E eu gostaria de parabenizar isso pela exposição e pelo interesse de todos. Muito obrigado. E gostaria aqui, em nome da Casa Civil, parabenizar a fala de vocês, Raquel, Rogério, porque essa fala é pertinente exatamente no momento que a gente vive dentro da política pública, né? Então, assim, é muito bom ouvir ações significativas nesse sentido. E eu gostaria de fazer uma pergunta, um questionamento, principalmente para o Rogério, nessa fala, né, na questão das provas, que é algo que nos preocupa muito. Nós tivemos aí até esse ano mesmo, ano passado, uma prova, né, da Secretaria de Educação, e tivemos muita dificuldade na questão da acessibilidade, principalmente em Libras, né? E o meu questionamento é assim, todas as provas de concursos, tanto de concurso federal quanto concurso público mesmo, ou de universidade, né, vestibular, teria como suspender, cancelar esse concurso, caso a acessibilidade não tenha sido contemplada mediante o edital? Ou seja, muitas pessoas com surdez enfrentaram uma prova em língua portuguesa, sem o intérprete, né, concorrendo com o mesmo tempo que a gente. Eu, inclusive, fiz a prova, para saber como é que foi o processo da prova, né, em desigualdade, né, em desigualdade, exatamente o que você falou, né, durante todo esse tempo na sua fala. E eu gostaria de saber se teria, legalmente falando, né, como cancelar qualquer tipo de concurso que não oferecesse essa acessibilidade para as pessoas com deficiência que realizam, né,
essa seleção? A questão de atendimento especializado para pessoas com déficit de atenção e dislexia. Eu queria que vocês discutissem, já que nem dislexia nem déficit de atenção são consideradas deficiências, e como é que está essa discussão no âmbito mais amplo, né, da política. E a outra questão, direcionada para a representante da STH, como é que está essa discussão sobre quais são os recursos? Na UNB, a banca examinadora é o CESP, e existe uma ampla discussão sobre só pode ser concedido aquilo que consta no laudo médico, né? Então, o médico que precisa saber quais são as adaptações necessárias, sendo que o médico também não tem informação pedagógica nem acadêmica para especificar quais seriam essas adaptações, né? E se não está especificado no laudo médico, o CESP não tem um respaldo, esse é um argumento utilizado, para conceder. Então, a gente vivenciou uma situação de uma candidata no vestibular surda, que o médico não especificou tempo adicional, claro, não é uma atribuição dele, e a gente sabe que essa interpretação para Libras demanda um tempo e acabou que a candidata foi prejudicada na seleção, né? Como é que está essa discussão de quem definiria quais são as adaptações? Obrigada. Quero agradecer, eu vi que muitos assuntos que o INEP está assim, mais familiarizado, mas atento também, né, à causa surda, assim como os deficientes em geral. Então, eu acho muito interessante também essa questão em relação ao concurso público, a questão da redação. Por exemplo, só para complementar também essa informação, é que alguns concursos públicos têm umas regras específicas, como, por exemplo, o CESP, quando delimita uma quantidade de redações a serem corrigidas. E isso acaba também prejudicando os deficientes em geral, quando dessa limitação de redações a serem corrigidas dos deficientes, e dentro dessas redações, muita gente foi desclassificada por notas abaixo de 5, seja deficiente físico, cegos e surdos. E aí o que acontece? Muita gente dos deficientes que foram aprovados por nota foram prejudicados porque, por causa dessa desclassificação, passaram então as vagas serem providas por pessoas normais, no caso. E isso foi no MPU, inclusive. Eu acho que por conta disso também o próximo concurso que o CESP fez, eles perceberam essa questão, também por denúncia do MPU. No TJ, no concurso seguinte, eles começaram a fazer, então, que todas as redações de todos os deficientes passariam a ser corrigidas justamente para evitar isso. Então, causa realmente muitas frustrações, né, para os deficientes em geral, porque foram correções, melhorias que a gente vai fazendo conforme os erros que a gente vai percebendo. Outra coisa também em relação a uma porcentagem, né, de 5% a 20%. Eles nunca colocam 10%, que é muito raro isso. E aí, como o concurso federal, principalmente, não são todos os estados que conseguem também ter uma quantidade de vagas suficiente para conseguir, no mínimo, uma vaga para deficiente. E aí isso acontece muito, de muitos deficientes também fazerem concursos para um único estado que tem uma única vaga, por exemplo. E isso acaba sendo milhares de deficientes para uma única vaga. Ou também em Brasília, tanto o Hospital Sara Kubitschek é grande referência. Então, acho que isso acaba sendo realmente barreiras. E uma outra complementação que eu queria fazer também é que, em relação a provas de Libras como segunda língua, uma outra ideia seria a prova em Libras. Não, em videoconferência você falou sobre isso, né? Sim. Libras... Mas como Libras. opção de escolha, né? Espera um pouquinho, vamos lá. O Libras, uma prova para os surdos, e de pessoas com deficiência auditiva. Isso. Libras, tá? A segunda língua é português. Então, a prova de português como segunda língua e a prova de Libras como primeira. A Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, oferece sim prova de Libras como segunda língua, mas para ouvintes que escolhem Libras como qualquer outra língua estrangeira. Então ele faz ou de alemão, ou inglês, ou espanhol, ou francês, sei lá, e Libras. É disso que você está falando? Tá? Mas aí é como língua estrangeira. Tá? Percebe? Para ouvintes. Quando a gente está falando de segunda língua para surdos, né, a gente está se referindo em geral, falando do surdo sinalizador. Tá? Libras como primeira língua. Tá? E segunda língua L2, português. Tá? Para ver se eu não entendo a sua pergunta. Tem o português como primeira língua, é minoria também.
né? Porque no meu caso eu fui preparada para um mundo de ouvintes, então eu acabei tendo o português como primeira língua, vamos dizer assim. Então tem muitos deficientes realmente que poderiam ter essa escolha na hora de ter acessibilidade, tem opção, leitura labial, intérprete de Libras. Aí poderia ser prova escrita ou prova em Libras, por exemplo. Isso seria também uma opção de escolha, né? Porque tem muitos deficientes auditivos também com essa limitação diferente. E é isso, eu acho que também para o cego, de repente, uma prova gravada, porque o próprio leitor, muitas vezes, lê a prova de forma diferente. Não sei se existiria uma possibilidade de uma prova gravada, passadamente seria igual para todos os cegos, com a oportunidade de repetir a pergunta, né, se a gente voltar, um CD gravado, voltar para a pergunta, porque o próprio leitor, né, que estivesse acompanhando, lendo a prova, também poderia ficar cansado, acaba prejudicando uma vírgula, uma pontuação, não sei, também seria uma ideia, né, ter uma prova gravada por áudio. Enfim, era isso que eu queria fazer como complementação e observação, e agradecer também o apoio de vocês pela causa. Eu vou passar agora a palavra aos expositores para fazerem suas considerações finais. Só um comentário a uma pergunta sobre a possibilidade de anular um concurso público por conta do desrespeito a igualdade de conteúdo que deveria ter os candidatos com deficiência dentro de suas condições. Quer dizer, teoricamente, falo na condição de membro do Ministério Público Federal, é possível, em tese é possível, eu nunca me deparei com uma questão concreta sobre isso. Concurso público não é uma matéria fácil. Eu recentemente, na Procuradoria, atuei no concurso da Polícia Federal, uma grande resistência para aceitar a determinação do Supremo Tribunal Federal para permitir pessoas com deficiências para o concurso de agente, de papiloscopista. A Polícia Federal não queria, né? Então, teve a situação de quem era portador de um monocular, a situação de quem tem uma deficiência de visão, que tem controvérsias na jurisprudência em relação a isso, inclusive dentro do Ministério Público. Aí o camarada se inscrevia como candidato sem deficiência, ele reprovava na área médica. Aí ele ia para a deficiência, não era considerado deficiência. Ele não podia disputar a vaga, né? Então, uma situação muito, muito difícil, né? Então, o concurso, a turma que se organiza em concurso, o lobby é grande. Então, eu não sei se do ponto de vista estratégico seria uma boa ação de você querer anular concurso público. Eu acho que parte de uma estratégia de você construir esses consensos do caminho correto para se fazer o concurso público, que eu acho que parte é falta de conhecimento. Eu não enxergo como, digamos assim, a maldade de querer reprovar quem tem deficiência. Eu acho que o próprio Rogério aqui, ele fez esse diagnóstico. Nós temos o diagnóstico, mas não temos ainda a solução de muitos casos. Então, quer dizer, a gente vivencia isso, a gente tem que construir essas propostas, né? Então, é fundamental que todos digam... Esse tema do concurso público, a gente tem muitas decisões anteriores, mas vamos dizer, paralisar, suspender, anular, são poucas decisões, mas existem decisões, né? Aí eu lembrei que nós tivemos lá em Santa Catarina, teve um problema com o concurso do Tribunal Eleitoral, né? E aí eu fiz uma recomendação ao tribunal, porque já não havia reserva de vagas, era muito vago também o oferecimento dos apoios técnicos. E mesmo assim, eles não levaram em consideração, disseram que estava de acordo com a lei, e fizeram o concurso. E aí o meu colega, que era procurador eleitoral, que é procurador ainda, o Bertuol, ele me disse que ele disse assim, não precisa entrar com a ação, porque eu vou entrar pedindo anulação. Ele entrou no CNJ e obteve anulação. Porque aí ficou comprovado que realmente durante as provas os apoios não foram disponibilizados como deveriam. Agora, aí até aproveitando, já que eu peguei o microfone, uma dúvida que eu tenho, que infelizmente os precedentes jurisprudenciais não são bons, diz respeito ao oferecimento do braille. Assim como foi dito pela moça que é deficiência auditiva,
Para os deficientes visuais, o que a legislação determina é o cego completo, né? O que determina é o braille, mas hoje em dia é muito mais fácil para quem está acostumado a usar software de computador para fazer a prova, né? E eu não tenho conseguido, pelo menos não consegui ainda nenhum precedente em que um juiz diga assim, ele tem direito de optar por essa ou por aquela apoio assistivo. Gente, se entra na seara se anula ou não anula, né? Uma coisa a gente precisa fazer, né? Estudar melhor o que foi que aconteceu, para essas coisas não se repetirem. No caso concreto, responsabilizar diretamente os responsáveis por isso, multar e glosar a empresa, né? Aplicadora. Em alguns casos, né, judiciais que a gente já teve, sim, nós tivemos que reaplicar a prova. Tá? Em alguns casos, é uma coisa que nós temos que pensar, né? Quando a gente descobriu, que não vou falar quantas, mas enfim, muitas universidades não corrigiam a redação dos surdos separadamente, e alguns concursos também não, tá? Basta pedir para eles, cadê a planilha de correção separada da matéria de correção dos surdos? Vocês vão descobrir que elas ainda existem, em não poucos casos. Então, essas redações teriam que ser recorrigidas, isso muda completamente a classificatória do concurso. Não é? Enfim, a lei é de quando? 2006, né? Se eu não me engano. Então, quer dizer, já deu tempo. Uma coisa importante, sublinhar no caso a colega que percebeu que a gente, né, atende pessoas com dislexia, déficit de atenção, né? Ou seja, o público não considerado no Brasil como deficiente, tá? Mas são pessoas que, de todo modo, apresentam realidades, né, necessidades reais de atendimento, ok? A pessoa com dislexia, né, dependendo, né, ela vai escrever de uma outra maneira, ela vai ler de outra maneira e assim por diante, enfim. A questão do TDAH é mais complexa porque nós estamos diante de uma epidemia, né, provocada culturalmente, ok? E haja Ritalina para Deus e o mundo. A gente está resolvendo os nossos problemas e não das crianças. Mas, enfim, eu tenho um sobrinho que vive dopado de Ritalina para resolver o problema dos pais dele. Ele não precisa nada daquilo. Mas, enfim, e também um outro fenômeno. À medida que a gente incrementa a cultura da avaliação externa, isso a gente já viu em vários países, aumenta o número de pessoas com Ritalina, com TDAH. Tá? Então, não é que elas têm déficit de atenção, é que culturalmente são induzidas a esse diagnóstico. E aí a gente recebe essa criançada que, né, a gente viveu esse trend, essa tendência, essa epidemia nos anos 90. E eles estão chegando agora para fazer o Enem. Né? Enfim, aí tem toda uma discussão se o TDAH existe ou não existe, enfim, mas essa é uma discussão que tem que ser feita na sociedade. Enquanto as pessoas chegam dizendo que elas têm TDAH, elas têm o direito ao atendimento diferenciado no Enem. O laudo médico, sabe uma coisa que eu fico sempre curioso? Eu gostaria que um dia alguém pedisse para essas universidades e para as empresas que aplicam concursos, qual é a equipe que analisa os laudos. Tá? Eles têm que ter. Né? E gente muito bem formada. Nas deficiências, tem. Então, o que eles estão fazendo o quê com os laudos? Jogando para cima? Não é? Enfim, é um negócio meio doido isso. Ricardo, quanto à questão da disponibilização das provas no site, a gente tem reclamado disso já há algum tempo. Tá? Por exemplo, mas a gente não teve disponibilização da prova nem a comum no ano passado. Né? Enfim. Redação de surdos, gente, tem uma outra questão que eu acho importante ainda. Algumas universidades fazem a redação só na segunda etapa, só na segunda fase. E na primeira etapa, os surdos não recebem atendimento. Ou seja, os surdos sinalizadores não passam para a segunda fase. Então, aqueles que passam para a segunda fase são os surdos oralizados, que já escrevem quase como uma pessoa ouvinte. Aí eles dizem, está vendo? Não tem quase diferença. Claro, querido, você não está trabalhando com um surdo sinalizador. Não é? Então, assim, né, garante acessibilidade na primeira fase, que os surdos sinalizadores vão chegar na segunda. Aí você vai ver quanto é diferente a redação. Leitura labial é um problema sério. Porque, no mais das vezes, as empresas acham que leitura labial é olhar bem no seu rosto e falar lentamente. Leitura labial não é isto. Tá? Alguns estados fizeram formação, a rede inteira de leitura labial, em vez de, né, discutir Libras, por exemplo. Né, jogaram dinheiro fora. Leitor de tela. Prova gravada seria um desastre, no meu entendimento. Porque a prova gravada ela tá no ritmo dela. O leitor de tela no computador, eu vou no meu ritmo. Eu escolho a voz. Tá? E na hora que eu não entender, eu peço para o ledor do lado ler aquele pedaço para mim. Porque às vezes não dá para entender mesmo, né? Porque os ledores têm problemas. Então eu quero escolher, eu vou ouvir a voz da Raquel, a voz de outra pessoa, e assim vai. Prova gravada, eu não vou escolher nada disso, e muito menos o ritmo. Quanto à decisão judicial se já teve, né, até no nosso caso, nós tivemos que reaplicar, ou então, já na edição normal, né, convencional do Enem, nós já aplicamos provas às pessoas com cegueira,
usando o computador. Aliás, não apenas. Nós aplicamos mais de 8 provas no ano passado com tecnologia assistiva para pessoas com paralisia cerebral. Tá? O problema é que isso foi tudo uma decisão, foi por força de decisão judicial. Tá? Agora, algumas delas chegam tardiamente, porque se algumas, né, depois que houve a aplicação, você prova que você não teve o atendimento que você deveria ter recebido, tá? O juiz decide, só que depois porque a gente aplica o Enem 2 vezes, quase ninguém sabe disso, né? A gente aplica o Enem convencional, aí daí algumas semanas a gente aplica um outro Enem para a população carcerária. Tá? É uma outra prova com as mesmas características da TRI, tá? TRI da resposta ao item. É a mesma prova com outras questões. Entenderam o que eu quis dizer? Lembra aquela hora que foi de substituir? Muito bem. Essas pessoas podem fazer a prova naquela ocasião. Só que se a decisão vier muito mais tarde, nós temos que ir lá no banco, retirar 180 itens. Olha só, com uma prova que poderia ser aplicada para 7 milhões de pessoas, aplicamos para uma. Imagina quanto custou essa prova. Né? Para fazer uma prova a gente leva 3 anos, hein? Entre formação, né? Formação das equipes, elaboração dos itens, pré-testagem, né? E assim vai, 3 anos. Então são 3 anos de trabalho usados para uma única pessoa. Uma outra questão que é um problema, eu termino, é o seguinte: a pessoa faz o Enem, por exemplo, com atendimento diferenciado, está tudo direitinho. Aí a universidade que o recebe vai analisar se ele é deficiente ou não. E aí acontece de tudo, gente. Okay? Eu estou acompanhando um caso agora de Sergipe, que o menino tem, ele tem paralisia cerebral severa, e a médica da Universidade Federal de Sergipe, que analisou, uma ginecologista, não conseguiu detectar paralisia cerebral nenhuma nele. Eu não sei o que ela imagina que seja paralisia cerebral, mas enfim, essa é outra discussão. É outro problema, mas enfim, a gente vai de problema em problema. Obrigado, gente. Rogério, obrigado pela participação e pela colaboração aí nesse tema tão importante. Passo a palavra agora à Raquel para finalizar. Bom, eu queria agradecer as palavras carinhosas que vocês dirigiram a mim, a nós todos que estamos aqui na mesa. Queria, com relação à questão do laudo médico. O laudo médico em matéria de concursos públicos ainda é uma peça super, ultra, mega valorizada, como se o médico tivesse o poder de dizer absolutamente tudo a respeito daquela pessoa. Não é bem assim. A própria convenção já trouxe esse parâmetro do médico para o funcional. Então, assim, é uma discussão que está sendo feita incessantemente. Ainda muita gente se agarra nessas questões. Está lá no CID-10? Existe. Não está? Então não existe. E não é bem assim. Então, não é o médico só quem vai dizer qual é o apoio que a pessoa faz jus, o que é que ela precisa. É a equipe multiprofissional. É para isso que se tem uma equipe multiprofissional. São pessoas que têm conhecimento da área de deficiência, são pessoas que têm conhecimento da área da atividade que vai ser desenvolvida. Tem que haver uma equipe multiprofissional, não somente uma questão diagnóstica posta num papel. Isso daí a convenção é bastante clara. Com relação às sugestões que me foram dadas sobre o concurso público, sobre redação, eu agradeço e vou procurar relatá-las da melhor forma possível no nosso guia de boas práticas, que eu espero que traga muita problematização, mas traga também as experiências que a gente vem recebendo, também das situações positivas, de como essas situações foram resolvidas ao longo dos processos, para que a gente possa continuar melhorando. Isso mesmo que você falou da prova do MPU, já no processo, na prova seguinte, já teve uma evolução, e isso é realmente bastante bom de se ouvir.